Atentamente ouçamos agora a mensagem da Palavra de Deus. Pastor Horácio da Silva Júnior pregará focalizando o tema Mentira, a característica do diabo. O dia 1º de abril é considerado o dia da mentira. O mentiroso é um enganador, falso, desleal, embusteiro e impostor. João registrou no capítulo 8 do Evangelho o discurso de Jesus sobre a sua missão. Está escrito no versículo 30 que muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus fala no discurso sobre os verdadeiros filhos de Deus, e os líderes religiosos eram incapazes de entender, porque se recusavam a ouvir. Satanás usou a rebeldia, o orgulho e o preconceito para que não crescem em Jesus. As atitudes desses líderes os identificavam claramente como seguidores de Satanás. Não podiam ter consciência disso, mas o seu ódio em relação à verdade, as suas mentiras e as suas intenções assassinas indicavam o controle que o maligno tinha sobre eles. Foram instrumentos do maligno para levar a cabo os seus planos. Falavam a mesma linguagem dos mentirosos. Disse-lhe Jesus: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira é uma destacada característica do diabo. Ele é a fonte geradora de toda a falsidade. Foi assim que ele enganou Eva no princípio, e podemos ler em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 6. Usando a serpente, declarou que aquilo que Deus dissera a Adão não era verdade. Tentou Eva fazendo que ela duvidasse da bondade de Deus. Desde então, ele tem estado ocupado induzindo as pessoas ao pecado. Até mesmo Jesus foi tentado, porém, ele não pecou. A igreja primitiva vivia num ambiente agradável diante de Deus, apesar das investidas de Satanás do lado de fora, na forma de perseguição e oposição do mundo. O Espírito Santo dirigiu os salvos no temor de Deus e na fé do Senhor Jesus. Naqueles dias, vivia a comunidade em perfeita comunhão e fraternidade. A igreja primitiva compartilhava bens e propriedades como resultado da união trazida pelo Espírito Santo, que trabalhava na vida dos cristãos por intermédio deles. Nenhum daqueles cristãos sentia que os bens eram propriedade deles. Por isso foram capazes de compartilhá-los, eliminando a pobreza do seu meio. Não deixariam um irmão ou uma irmã sofrer enquanto tinham abundância. Devemos entender que tudo que temos vem de Deus e que estamos apenas administrando o que é dele. Lucas registrou no capítulo 4, versículo 35 do livro de Atos dos Apóstolos que repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé era um respeitado líder da igreja e viajou com Paulo em sua primeira viagem missionária. Está escrito no capítulo 5 de Atos que um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou.
e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. E passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. O pecado que Ananias e Safira cometeram não foi o da mesquinhez, por guardarem parte do dinheiro. Eles tinham a opção de vender ou não a sua terra, e caso decidissem vendê-la, poderiam dar quanto quisessem. O pecado deles foi mentir diante de Deus e de seu povo, dizendo que deram a quantia total, quando na verdade guardaram parte para si. Eles mentiram a fim de parecerem generosos e serem homenageados, mas infelizmente não havia sinceridade em seus corações. Ananias podia, se quisesse, dar uma oferta conforme o seu coração determinara, sem contudo mentir. Porém, planejou um embuste, deixou-se vencer por Satanás, e juntamente com sua mulher tiveram tempo para se arrependerem do erro, mas não fizeram. O errar por ignorância é uma coisa, mas quando é premeditado, cauterizamente o coração fica insensível à voz de Deus. A mentira é tão terrível que destrói os mais nobres sentimentos espirituais. A mentira lavra como gangrena, domina como cancro e polui como a lepra. O pecado de Ananias foi primeiramente contra o Espírito Santo e também contra a comunidade cristã. O pecado da hipocrisia não pode ficar oculto no meio do povo de Deus por causa da vida de consagração e poder do Espírito Santo que domina a igreja. Louvado seja Deus! O pecado de Ananias e Safira foi severamente julgado, porque a desonestidade, a cobiça e a avareza são destrutivas para a igreja, pois impede que o Espírito Santo trabalhe eficazmente. O julgamento de Deus sobre eles produziu choque e medo entre os cristãos, fazendo-os perceber como Deus leva a sério o pecado na igreja. O pecado de Ananias foi muito grave. Ele mentiu ao Espírito Santo, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Escreveu Pedro em sua Epístola Universal, capítulo 4, versículo 17, concluindo: esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? A igreja que perde o zelo ardente do Espírito Santo pela pureza, que se recusa a tomar posição firme em prol da verdade e que se omite em disciplinar os que minam a autoridade da palavra de Deus, logo deixará de existir como igreja neotestamentária. Lemos em Apocalipse capítulo 2, versículos 14 e 15, que são bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Bendito Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade e privilégio de levar ao ar esta programação e pregar
com autoridade pelo teu Espírito, a tua palavra, e combater a mentira, a falsidade, o engano, o embuste, principalmente no seio da tua igreja. Ela é santa e a sua pureza precisa ser preservada. Retira, Senhor, no meio do teu povo, aqueles que agem desonestamente, que agem com engano, com dolo, com mentira, e santifica a tua igreja. Oro por cada ouvinte em sintonia conosco, pelos que nos acompanham pelo site e na internet, que a bênção do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Salva, cura, liberta, traz de volta a tua casa os desviados, opera poderosamente. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.